Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 29/12 de 2023. Também jogos teremos na virada do dia 29 para o dia 30/12. Vamos aqui com os nossos números e estatísticas, trazer para vocês as melhores informações para você montar seus bilhetes, suas apostas e também as nossas opiniões, nossas dicas, os nossos palpites para os jogos de hoje. Calendário bem recheado, mas apesar disso, o mercado está pagando bem mal em praticamente tudo. Pouquíssimas coisas interessantes. Vamos ver se a gente consegue tirar leite de pedra aqui no vídeo de hoje. E também lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, grupo VIP mais completo. Lá a gente vai trazer muito conteúdo para vocês aprenderem, melhorar o desempenho de vocês, a forma de estudar pré e durante as partidas para fazer as suas entradas, e nós funcionamos lá como uma espécie de escola para você adquirir conhecimento, mas também passamos para vocês tips com odds superiores às que passamos aqui no YouTube, sempre embasadas com números e estatísticas, que no médio e longo prazo elas darão certo. Beleza? Bom, nada como um dia após o outro, né? Ontem foi um dia bem irregular aqui, dá pra gente melhorar bastante, então vamos correr atrás disso, mas lembrando para vocês que se a gente se basear nas estatísticas, as coisas constantemente vão dar bom. Só tem um porém, como eu disse, hoje a rodada não é tão interessante, então vamos com calma. Começando aqui com Orlando Magic e New York Knicks, o nosso palpite logo de cara aqui para vocês vai ser um handicap positivo esticado a favor do New York Knicks, mais 9.5 para o time visitante, e a gente vai duplar aqui com uma pontuação ali do Orlando Magic, que vai ser acima de 99.5 pontos. Essa é a nossa dupla, sempre buscando odds de 1,50 aqui no YouTube para vocês, beleza? Bom, a gente tá falando aqui de New York Knicks que vem sem seus dois principais protetores de aro, jogando apenas com Isaiah Hartenstein, que não vem sendo lá essas coisas agora que vem sendo titular, então a defesa do New York Knicks vem sendo mais exposta, só que tem um porém, eles são competitivos da mesma forma. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos deles, eles tiveram aí 50% de aproveitamento, que é muito bom para um time que está desfalcado do seu principal defensor. Só que se a gente for olhar aqui nos últimos 7 jogos, eles conseguiram vencer 4 e foram competitivos contra o Utah Jazz, contra o Boston Celtics. Só que o mais importante é que, primeiro, a gente não tá falando de um Knicks que encara um time do nível do Boston ou do Clippers, pelo contrário, a gente tá falando de Orlando Magic, que é um time que viveu um ótimo momento, mas ainda é um time de um nível médio, e mais do que isso. Nessas 4 vitórias, obviamente, eles conseguiram cobrir esse handicap, mas eles também conseguiram cobrir contra o Jazz e ficaram por um pontinho ali de cobrir contra os Celtas. Vamos olhar aqui agora os números do Orlando Magic. Nos últimos 10 jogos, eles também tiveram uma piora bem evidente. Nos últimos 7, eles perderam 5 e venceram 2. Nos últimos 10, 40% de aproveitamento, e dentro dessas vitórias, eles só conseguiram vencer seus adversários aí por uma diferença de 10 pontos ou mais 2 vezes, contra o péssimo Detroit Pistons e também ali contra o Cleveland, que também foi por um pontinho. Nos últimos 7 jogos eles não conseguiram aplicar essa diferença diante de seus adversários, mas eles conseguiram fazer uma média de 110.2 pontos, média bem superior àquela que a gente busca para que hoje eles pontuem, e mais do que isso eles superaram o 99.5 e 80% dessas partidas. Quando a gente fala da defesa do New York Knicks, eles sofreram 123.8 pontos nesses últimos 10 jogos, e considerando que o Orlando Magic joga em casa, diante da sua torcida, eu acredito que apesar deles não conseguirem vencer por uma larga vantagem os Knicks, eles conseguem ultrapassar os 99 pontos. A gente está falando de um New York Knicks que é um dos 10 melhores ataques da NBA, o 9º, para falar a verdade, nesse momento da competição, mas é um time aí que no mês de dezembro, eles pioraram bastante no seu lado defensivo. Foi a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, sofrendo 123.5 pontos. Só que se a gente for olhar na temporada em geral, eles são superiores aos seus adversários de hoje em diversas categorias. Por isso eu acredito que eles vão cobrir esse handicap. Se a gente for olhar aqui o net rating, que é o saldo tirado por ataque, por 100 posses da defesa, eles têm o 9º melhor net rating da liga, enquanto que o Orlando Magic é o 11º. Existe uma coisa na NBA que se chama For Factor. Uma vez fizeram uma pesquisa para poder entender quais são os principais fatores que fazem uma equipe vencer o jogo. São eles: aproveitamento nos arremessos de quadra, rebotes ofensivos, número de turnovers baixos e também quantidade de lances livres cobrados. Se a gente for olhar aqui, a gente está falando de um ataque superior do New York Knicks. Então, um dos 4 factors já são favoráveis pra gente. Quando a gente fala do aproveitamento em rebotes ofensivos, os Knicks tem o 2º melhor de toda a NBA, mais um critério favorável. E quando a gente fala aqui de número de turnovers, né, a gente tá falando de um Orlando Magic, que é um time que gera muito mais turnovers, um dos 10 times que mais geram em toda a NBA, em comparação com o New York Knicks, que é um dos 10 times que menos geram turnovers por jogo. E para finalizar, o número de lances livres arremessados, na verdade aqui a gente vai observar
quantas vezes o time leva o seu rival para linha de lance livre. O New York Knicks é o quarto time que mais leva, né, que menos leva, na verdade, seu adversário para linha de lance livre em toda a NBA, enquanto que o Orlando Magic é o sétimo time que mais leva os seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA por jogo. Então a gente tem aqui todos esses four factors favoráveis que fazem a gente acreditar que o jogo vai minimamente ser parelho, beleza? Agora vamos falar aqui de Wizards e Nets. A gente tem um jogo aqui que tinha tudo para ser over, bem pontuado, mas eu não consigo confiar nesse ataque do Washington Wizards. Porém, hoje eles estão jogando em casa, então pode ser que eles contribuam bastante, porém não o suficiente para vencer o jogo. Claxton, Dinwiddie, Ken Thomas e Dorian Finney-Smith, 3 titulares, e um dos jogadores mais importantes de rotação, que é o Finney-Smith, desse elenco dos Nets, é dúvida para hoje, mas eu acredito que eles consigam vencer essa partida. Claro, desde que vários desses jogadores estejam à disposição, a gente vai ficar de olho na escalação lá no nosso grupo VIP. Eles são superiores em diversos fatores, mas nos últimos 15 jogos, os Wizards venceram apenas 3. 2 deles contra dos piores times da liga, o Detroit e o Portland Trail Blazers, tendo apenas uma vitória convincente, que foi contra o Indiana Pacers. Se a gente for olhar aqui a qualidade das duas equipes, a gente está falando de um Brooklyn Nets, que é o 11º melhor ataque da NBA, contra um Wizards, que é o 25º, então eles são bem superiores. Defensivamente, a defesa dos Nets não é grande coisa, uma das 10 piores da NBA, mas a do Wizards é a pior defesa da NBA. O aproveitamento em rebotes, a gente também tem aqui números favoráveis à equipe do Brooklyn Nets, que é o 11º melhor aproveitamento da liga, enquanto que o Washington Wizards é o pior. E agora, vamos olhar aqui o número de lances livres cobrados, né, permitidos de determinado time para com seus adversários. O Wizards é um dos 10 times que mais levam seus rivais à linha de lance livre, e o Brooklyn Nets é o 8º que menos leva. Beleza? Outra coisa interessante para a gente destacar é o fato de que o Washington Wizards é o time que mais sofre pontos para alas em toda a NBA. Aqui é a posição onde joga o principal atleta do Brooklyn Nets, Mikal Bridges, que deve produzir bem hoje e fazer com que os Nets sejam favoritos. Eu acredito na vitória simples deles, não tá pagando em 50, acho que a odd de 40 é muito pouco, tá? No Brooklyn Nets, que ainda não é confiável, mas eles são um time que nos jogos contra franquias superiores, bem superiores ao Wizards, eles são bem competitivos, eles brigam, eles em algum momento da partida acabam tendo chances, então assim, além da gente estar confiando numa defesa melhor do que a outra, né? Não dá pra gente confiar na pior defesa da liga, então acho que os Nets vencem esse jogo. Tentem pegar ali no ao vivo uma linha de 1,50, porque eu acho que vai valer a pena. Agora vamos falar aqui de Celtics e Raptors, e aí a gente sempre pula algumas partidas, porque caso tenha algo interessante, a gente passa lá no nosso grupo VIP. Mas depois a gente vai fazer uma breve análise aqui de Hawks e Kings, sim, fiquem tranquilos, porque a gente tem alguns pontos de atenção para destacar para vocês. Hoje os Celtics jogam em casa, depois de um susto ali contra o Detroit Pistons, uma prorrogação e um dia sem descanso. O Boston Celtics hoje encara os Raptors, que são um time chato, fisicamente bem tenso, então esse é o grande ponto de perigo aqui para nossa equipe, que vai ser na vitória do Boston, que ainda não perdeu dentro de casa na temporada. Eles têm os melhores jogadores em quadra, têm o melhor ataque, têm a melhor defesa do que o Toronto Raptors, têm melhores arremessadores de 3, eles têm melhor tudo. Só que, como eu disse, o fator cansaço é um ponto de preocupação, mas eu acredito na vitória dos Celtics. Claro, se pelo menos um dos dois alas, dos principais jogadores do Boston, estiver em quadra. De preferência, Jason Tatum, ou então os dois, ou então, no mínimo, um Jaylen Brown. Vamos agora aqui para os números recentes do Boston, nos últimos 15 jogos em casa, 15 vitórias, 123,1 pontos feitos, 108,1 sofridos, isso dá uma média de 15 pontos de vantagem médio de diferença para os seus adversários. Como eu disse, a gente está falando de um time que é o quarto melhor ataque contra um Toronto Raptors que é quase ali um dos 10 piores, apenas o 18º melhor ataque da NBA por 100 postos. Defensivamente, o Boston é a terceira melhor equipe da liga e o Toronto a 14ª. Outro fator também que eu considero bem relevante é o número de bolas de 3. A gente está falando aqui de um Boston Celtics que é o líder em bolas de 3 feitas por jogo e de um Toronto Raptors que é o sexto time com menos bolas triplas em toda a liga. O Boston não tem grande eficiência, mas porque eles tentam muito ainda assim, são quase uma das 10 melhores eficiências em bolas triplas da NBA, enquanto que o Toronto Raptors tem a quarta pior eficiência nesse tipo de arremesso. É um time que ainda está tentando se encontrar e é um time que recentemente até apresentou alguns resultados interessantes, mas foi contra alguns adversários de um nível bem duvidoso, como por exemplo o Hornets, o Wizards, e aí eles venceram a péssima defesa dos Hawks em casa, esse sendo o único destaque dos últimos 10 jogos em que eles fizeram, que eles perderam 7. Beleza? Bora partir agora aqui para Rockets e 76ers. Aqui a gente vai trazer uma dupla para vocês. Rockets sem o Dillon Brooks e sem o Jabari Smith Jr. A gente está falando de dois dos melhores defensores de perímetro dessa franquia. Dois jogadores que trouxeram competitividade
pro time, assim como o Van Vliet e também o próprio técnico, o Doc, que estão de fora. O elenco dos Rockets não é tão interessante assim. Do outro lado, a gente tem o Sixers sem o Embiid e sem o Batum, mas com o elenco que eu considero um pouco mais completinho e saudável. Bom, a gente não tem grandes resultados dos 76ers sem o seu principal jogador, Joel Embiid, mas a gente tem números negativos dos Rockets em relação à defesa recente e o mercado oferecendo uma linha bem baixinha aqui para a pontuação dos 76ers, que eu acho que vale o risco, acima de 104,5 pontos para eles, e a gente vai duplar ali com a pontuação do Phoenix Suns, que é um dos times que individualmente tem um dos maiores talentos da liga, em Kevin Durant e Devin Booker, encaram hoje o Charlotte Hornets, que é uma das piores defesas da NBA, cansada, depois de tomar uma surra ontem pro Los Angeles Lakers, e aí a gente fecha a nossa dupla, pagando em torno de 1,50, com acima de 111,5 pontos do Suns. Vamos explicar aqui um de cada vez. O Houston Rockets nos últimos 7 jogos sofreram 121,3 pontos por jogo. É uma média bem grande, principalmente agora que eles vão, repito, jogar sem dois dos seus principais defensores, Dillon Brooks e Jabari Smith. A gente está falando de um 76ers que sem o Embiid marcou 111,4 pontos por jogo, superou essa casa dos 104,5 pontos em 80% dessas partidas recortadas aqui para vocês e contra adversários com boa defesa, como o Orlando Magic e o Boston, que são defesas de top 10, o Miami Heat, que tem tudo também para ser uma defesa ali de top 10, e também contra o New Orleans Pelicans, que é a 7ª melhor defesa da liga. O Houston é a 4ª melhor defesa da NBA. Em casa, eles são ainda melhores, mas não dá para negar que eles tiveram uma queda recente e, repito, sem os jogadores, os nomes para poder fazer essa defesa ser boa, eu acho que eles vão ter dificuldade. Eles que no mês de dezembro foram muito bem, 2ª melhor defesa da NBA, mas se a gente for fazer esse recorte aqui para os últimos 7 jogos, aí eles foram bem mal, talvez o pior momento deles defensivo aí na temporada, onde a gente conseguiu ver o Houston Rockets entre as 10 piores defesas da liga nesse recorte. A gente também tá falando de os 76ers que sem o Embiid, eles aumentam muito o ritmo, a velocidade deles. Com velocidade você tem muitas posses, com muitas posses mais chances de um over, apesar do seu time não ter tanta qualidade assim. Agora vamos falar aqui a respeito da pontuação do Suns, um time que tá pagando muito mal, pode ter o retorno aí de Bradley Beal hoje, que é dúvida, e quem sabe finalmente a gente não vê aí o trio montado para brilhar. Bradley Beal, Durant e Booker. Durant e Booker estão confirmados, encaram o Hornets desfalcado de Gordon Hayward, talvez seu jogador mais experiente, o seu melhor talento que é o LaMelo, e quem sabe seu Mark Williams, que é dúvida hoje e é o principal protetor de aro dessa equipe, que já é bem ruim. A gente tá falando de um Hornets aqui, que nos últimos 15 jogos sofreu uma média de 120,5 pontos. Sofreu mais de 111 pontos em 13 desses 15 jogos. E bom, pode acontecer do Phoenix Suns não conseguir ultrapassar essa meta desses 15 jogos, que vai para 16, ser um dos 3 times que não conseguiram ultrapassar os 111,5 pontos. Sim, pode acontecer. Como tudo nas apostas, não tem como garantir, não tem como a gente confirmar para vocês que a eficiência dos jogadores vai ser boa. A gente apenas tenta desenhar o cenário e, baseado na média, no histórico das franquias, chegar a uma conclusão. Não existe certeza no mundo das apostas esportivas, então vamos tomar bastante cuidado. Só que se você discorda de tudo que a gente está falando, se você acha que esses números e estatísticas, as nossas opiniões que a gente traz não fazem nenhum sentido, eu convido vocês para nos comentários dizerem por que não faz sentido. Vai ajudar a gente a aprender, a tornar vocês mais lucrativos com o aprendizado, e também a gente pode debater, trocar ideias. É muito importante e bom para todo mundo. Então assim, se vocês acham que não faz sentido, tragam os argumentos do porquê não faz sentido. Ou se vocês simplesmente só acham que a gente está falando besteira, faz o contrário do que a gente está falando, não tem problema, isso aqui é só a nossa opinião. E através desses números e estatísticas que a gente traz para vocês, informações, vocês podem criar outras apostas também. Caso vocês estejam gostando do nosso conteúdo, do nosso material, da nossa forma de analisar, deixa o like, que é a melhor forma de agradecer pelo nosso projeto aqui, que a médio e longo prazo a gente vem sendo muito lucrativo. Vamos trabalhar para manter esse ótimo nível lá no nosso grupo VIP também. Só chamar no WhatsApp para vocês garantirem a sua vaga nesse ano de 2023 que já está acabando. Beleza? A meta é de 300 likes para o vídeo de hoje. Botão de joinha não custa nada. E bom, essa é a nossa dupla. Acima de 111,5 pontos Suns e acima de 104,5 pontos para os 76ers. Lembrando que Charlotte Hornets é a 2ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola. Agora vamos falar aqui a respeito de Denver Nuggets e Thunder. Esse jogo a gente acredita num over, na verdade, porque é o que tem de melhor para essa partida, não necessariamente por ser entrada extremamente segura. A gente também está de olho nos rebotes do Nikola Jokic, que é um dos principais reboteiros da NBA. Encara hoje o Oklahoma City Thunder, que ofensivamente é o 2º pior aproveitamento em rebotes da liga e defensivamente é o 2º pior. Então ele pode garantir rebotes no ataque e na defesa, só que tem um probleminha.
O ataque do Oklahoma é muito bom. Se você tem um ataque bom e eficiente, você erra pouco. Errando pouco, são poucas bolas que sobram para um possível over em rebotes. E as linhas do Jokic estão bem altas. Então, no ao vivo, tentem pegar algo ali interessante, porque eu acho que vale o risco. Beleza? A gente tá falando de um ótimo reboteiro contra um time que, no geral, tem um segundo pior aproveitamento em rebotes na liga. É também um dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo na NBA. Mas a gente vai trabalhar aqui confiando nos dois ataques, em dois times muito talentosos, para colocar um acima D. Bom, por que a gente acredita nisso? O Denver Nuggets nos últimos 7 jogos, eles tiveram uma média de 229 pontos nos jogos em que eles se envolveram. Só que a gente teve uma queda muito grande ali na pontuação no jogo contra os Hornets, que é um dos piores ataques da liga também. E se a gente for contar desses 7 jogos, em 5 a gente conseguiu superar essa marca que nós buscamos para hoje. Em caso, o Denver é simplesmente incrível. A maioria dos jogos eles vencem, mas tiveram uma derrota recente bem impactante, né, contra o próprio OKC, em um jogo em que a gente teve 235 pontos totais, sem prorrogação. O Oklahoma City Thunders, nos últimos 9 jogos, também tiveram jogos muito bem pontuados, uma média aí, né, de mais de 244 pontos nas partidas que eles se envolveram. Se a gente for organizar aqui por data, a gente teve mais de 229,5 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos e sendo superados em 8 desses 9 recortados, ficando abaixo apenas contra o Memphis. O Memphis não contribuiu na pontuação, Grizzlies, que é o segundo pior ataque da NBA por 100 posses de bola, se eu não me engano, isso, segundo pior. Então, assim, a gente tá falando de um jogo que era mais natural que o adversário não pontuasse bem, até porque a defesa do OKC é boa, é a sexta melhor da liga. A gente tá falando de 2 defesas de top 10, o Denver e o OKC, mas a gente também tá falando de 2 ataques de top 10. E nessa temporada, uma coisa que eu venho observando é que, por melhor que seja a defesa, se você enfrenta um ataque de elite, ela sucumbe. Não necessariamente ela vai ser humilhada, com frequência, etc. Mas os ataques vêm se destacando mais, então eu acredito em uma pontuação boa no jogo de hoje. E a gente também precisa lembrar, com essa eficiência nos rebotes ruins do Oklahoma City Thunders, em erros, o time da casa pode corrigir seus arremessos com pontos de segunda chance. Isso ajuda bastante para que a gente tenha um jogo mais over. Beleza? Outro número aqui que chama bastante atenção é o fato do Oklahoma City Thunder ser o 5º time que mais leva os seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA. Então a gente pode ter aí um número mais alto de pontos por parte do time da casa por conta desse excesso de faltas que o OKC faz. Beleza? Agora, pessoal, vamos finalizar aqui o nosso dia com a partida dos Blazers e Spurs e depois Clippers e Grizzlies. Depois a gente passa por cima do jogo de Atlanta e Kings, como a gente disse para vocês. Bom, o Blazers enfrenta os Spurs hoje uma noite consecutiva, eles jogaram ontem e foi um jogo mais ou menos previsível em relação a um jogador que a gente pretende trabalhar hoje mais uma vez. A melhor odd que a gente conseguiu ontem aqui no YouTube, odd de 2,15 quando abriu o mercado dele, acima de 2,5 bloqueios do Victor Wembanyama. É o líder em bloqueios da temporada da NBA, em média 3,2 por jogo, enfrenta hoje um adversário favorável. A equipe do Portland Trail Blazers é o segundo time que mais cede tocos por jogo na NBA. Na última partida eles cederam 10, e muitos deles foi do próprio Victor Wembanyama. A gente também está falando de um Portland Trail Blazers, que jogadores da posição de center, pivô, que é a posição em que o Wemby vem jogando, é o terceiro time que mais cede bloqueios por jogo na liga. E a gente também está falando de um Blazers que faz muitos arremessos ali de média e curta distância. Então, assim, apesar de um jogo consecutivo da gente ter que tomar alguns cuidados aqui, porque ajustes serão feitos, a gente tem que entender que nenhum ajuste em relação a evitar tomar bloqueios vai ser feito de forma muito impactante. Ontem, por exemplo, o Victor Wembanyama, que a gente indicou aqui para vocês no YouTube, conseguiu bater com enorme tranquilidade essa linha. Ele fez 30 pontos contra um time que tem o segundo pior aproveitamento em defesa de paint e o segundo pior aproveitamento em defesa da área restrita. Ele deve brilhar hoje mais uma vez na pontuação. Só que, como eu disse, ajustes podem ser feitos. E DeAndre Ayton não jogou ontem, pode ser que ele jogue hoje, o pivô titular dos Blazers. E mesmo com 24 minutos, o que é uma sacanagem do Popovich, que não coloca o Wembanyama para jogar da forma que deveria, ainda assim, 7 bloqueios. Acho que hoje ele passa os 2,5 mais uma vez. Se ali abrir em 3.5, tentem pegar no ao vivo 2.5, que faz mais sentido. E eu não costumo trabalhar com linhas acima de 2.5 em bloqueios. A gente fez um vídeo especial ontem para quem é membro do canal e para quem é VIP, explicando quais são os critérios que a gente leva em consideração para fazer as apostas. Um vídeo especial exclusivo em bloqueios. Se você quer ser membro do canal, clica aqui embaixo, o valor simbólico vai ajudar o nosso projeto e a gente vai trazer vídeos exclusivos para vocês. Então fiquem de olho na pontuação do Wembanyama. A linha ontem dele ali estava em 17.5, a gente indicou no VIP, bateu com tranquilidade. Se eu não me engano, bateu no primeiro tempo, no comecinho do terceiro quarto, mas eu acho que os bloqueios nesse momento têm mais valor, porque, repito,
não vão fazer grandes ajustes para evitar isso dele. Agora, falando de Clippers e Memphis, a gente não sabe se o Ja Morant joga. Se ele jogar, eu acho que a equipe do Memphis Grizzlies tem boas chances de ser mais competitiva. Cada vez mais o Memphis está saudável. Marcus Smart, Desmond Bane e também Jaren Jackson estão à disposição. Ja Morant não jogou o último jogo, então assim, dos 5 ideais, né, os 5 titulares que eles planejaram no início da temporada, a gente só teria aí o Steven Adams de fora, e saudáveis eles podem ser competitivos e cobrir um handicap alto. Eu tenho um certo temor aqui desse Los Angeles Clippers, é muito talento, muita qualidade, e hoje eles jogam em casa. O Memphis Grizzlies jogou ontem, tá cansado, então eu não me arriscaria nesse jogo, porque apesar de eu achar que tem potencial, esse handicap de mais 10.5 do Memphis, eu acho que é um jogo muito perigoso, então não vou indicar nada para vocês. Tentem pegar ali no ao vivo uma linha de handicap positivo alto pro Memphis, caso no início os Clippers abram uma grande vantagem e caso ali o Ja Morant esteja em quadra. Agora só falando rapidinho para vocês aqui de Atlanta Hawks e Kings, lembrando que Bucks e Cleveland vai ser de análise exclusiva do nosso VIP, esse jogo aqui, todo mundo tá pensando, cara, é over assistências do Trae Young. O Sacramento Kings tem uma péssima defesa, o Trae Young vem muito bem, com uma média absurda de assistências, são 13.3 nos últimos 7, 8 jogos aqui. A gente tá falando de um Kings, que é um dos 10 que mais cedem assistências, e do quarto que mais cede assistência para armador da liga. Então sim, faz total sentido colocar pelo menos ali 10 assistências do Trae Young em uma dupla, quem sabe se arriscar acima de 11.5. Só que, cara, o Trae Young contra esse time tem alguma coisa que acontece que ele não consegue produzir. Então a minha recomendação é que vocês tomem muito cuidado. Ele tem 8.9 assistência de média nos últimos 10 jogos contra o Sacramento Kings. Ele só conseguiu superar a linha dele, que hoje está em 11.5 uma vez, que aconteceu em 2019. Depois disso tudo, ele ficou aqui abaixo dos 10. Tomem bastante cuidado, repito. Eu não sei o que acontece, mas a impressão que se tem é que o Sacramento entende uma forma de defender ele ou evitar que ele distribua bem o jogo. Tomem bastante cuidado, mas esse sinal de alerta, que apesar de não ser uma tip, eu acho que vale a pena a gente destacar para vocês. Espero que vocês gostem dessas informações que a gente continua trazendo para vocês. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!